Gonçalves, tá? Aqui na frente de vocês está um produtor rural também, né? Nosso colega aqui, o Ivan Ribeiro, nosso colaborador lá da empresa Federal Agro, a qual distribui o Vaso Pleno, entre outras distribuidoras, e também é um próprio produtor rural. Pessoal, eu vou precisar, eu acredito que vocês já conhecem o Vaso Pleno, mas eu vou precisar do auxílio aqui do Ivan, porque não dá para fazer tudo com as próprias mãos. Aqui começa uma história do que vocês hoje vê aqui pronto. O que acontece? Assim começou o Vaso Pleno. O que vocês estão vendo no chão aqui é as nossas antigas calhas sendo tiradas para dar o propósito que o Vaso Pleno foi. Eu estava nessa época instalado no município aqui da Feliz, onde eu estou hoje, mas numa outra propriedade nossa, no Vale do Lobo. Muita gente assistiu esse tendel todo de Lambonas. Isso é uma história longa, está lá no YouTube, está no Instagram, no Facebook. E um dia, uma luz surgiu na minha cabeça que a gente precisava dar um propósito. Eu trago de casa, eu trago isso de mim, o hábito de jamais jogar nada no chão, principalmente algo de plástico ou coisas parecidas assim. Eu sempre tive minha caminhoneta ou os meus carros, a minha casa sempre tem um lugar de colocar plástico. Eu nunca consegui levar com indução natural no chão, isso eu sempre fui de guardar isso. Então surgiu o conceito de economizar água e nutriente. Na minha cabeça, isso era o ano de 2016 para 2017, a gente falava numa reserva técnica de água em São Paulo, aquela confusão toda, o pessoal bebendo água do resto em São Paulo lá, e ficando 4, 5 dias sem água. E aquilo me martelava a cabeça para a agricultura. Subsequente, naquele mesmo ano, aquela confusão toda com o hidrogenado, né? A ureia subiu de R$80, foi parar em 200 e poucos reais, vocês lembram disso? E por tabela, qualquer adubo foliar contém algo de nitrogênio. Então, vocês sentiram, assim como eu senti, o baque de tudo isso. E essa luz surgiu e um instalo. E eu desenvolvi o Vaso Pleno como vocês estão vendo. Na carona disso, era o mesmo ano, 2017, eu entrei num programa, num curso com o Sebrae, e as coisas andaram numa velocidade que vocês não têm ideia. Não passaram um mês sem ter uma surpresa. A gente conheceu essas pessoas fantásticas aí. Acredito que uma delas está aqui, o Júnior Lutz, do Sebrae, e todos eles pegaram na mão da gente, porque como eu falei no começo, simplesmente eu era somente um produtor rural. Tinha uma visão de muita coisa, mas um produtor com as suas devidas limitações. E a gente criou, pegou tamanho e fez a loucura que vocês estão vendo aí. Saí comprando bombona onde eu via na frente, pagando uma fortuna, mais da metade do que o Vaso Pleno custa hoje. E comecei a cortar isso. Minha filha, que está lá no canto, é aquela lá do cantinho. Ninguém realmente, a não ser eu, entendia para onde nós estávamos indo, mas ninguém deixava de me apoiar, que é uma coisa que eu hoje não consigo achar explicação. Não para as mãos de tocar nas nossas mãos até o dia de hoje. Estava conversando com o Júnior ainda, tem acho que um documento que ainda falta a gente encostar, que é se credenciar o mapa para fazer esse produto rodar no programa Mais Alimentos, que é um gosto que eu quero, porque eu quero ver vocês encostarem com acessibilidade cada vez mais fácil nesse Vaso Pleno, porque a gente transpassou. Hoje a gente já tem uma documentação de exportação, para vocês terem ideia, que é coisas que não se explicam, mas cada vez anda muito mais rápido. Além do direito de patente, a marca Pleno, a marca Federal Agro, tudo isso aconteceu de 2019 para cá numa velocidade que vocês não têm ideia. Às vezes, para mim, arrepia de saber disso. E a gente começou a cortar essas lamponas aí e fazer os primeiros canteiros da minha propriedade.
precisava envelopar os lados por causa da translucidez, né, para não interferir na raiz. Tudo isso na nossa propriedade, a um custo de R$5 cada mamboura. Mas o risco que era cortar todas elas no lugar certo, tinha que ser no lugar certo. E tudo isso foi acontecendo. Começamos a realizar os primeiros testes em estufas. Começou a acontecer um propósito que hoje é comum, que era fazer a raiz chegar naquele prato que está aqui, né? Precisava toda uma habilidade natural. Assim, tem uma naturalidade sutil de conduzir as raízes por desse vaso para esse prato, parte delas, com um efeito sem nenhum tipo de artificialidade. Aqui no fundo desse vaso, essa saliência que existe ali não é para unir, é para continuar a sinuosidade para o sistema radicular da planta se estender suavemente e se acomodar nesse compartimento. Esse pulo do gato aqui puxa hoje 40% de arrancada da economia de água e nutrientes. Por quê? O propósito de entrada dele já eu sempre costumo pegar uma regra geral e dizer: a cada 1000 plantas, se você consumia 1000 litros d'água, hoje você consome 400 na entrada, e ainda você consegue a 50%, porque a gravidade joga a água e a nutrição pro prato por gravidade, e a planta tem a oportunidade de consumir entre 2 e 6 horas esse excedente que antes ia fora. Então a gente facilmente encosta nos 50%. Há uma coisa fantástica que acontece nesse vaso, que é a metabolização do substrato. Aqui dentro, se a gente tiver no Acre, como é hoje, e usar lá um produto que eles chamam de baú, ou terra vegetal, que é a composição de madeiras dentro do mato, usar pedra brita lá no Rio de Janeiro, usar casca de arroz aqui no Rio Grande, aonde o agricultor tiver disponibilidade de material para colocar, não há limite. Bagaço de cana, diversos outros itens você pode estar usando no vaso pleno. Então ele não ficou limitado a um tipo de substrato e não ficou limitado a um tipo de cultura. A gente tem hoje mirtilo, fisames, alface, flor, o que vocês imaginaram, no Brasil inteiro sendo cultivado em vários climas diferentes. Tudo isso aconteceu, como eu diria assim, fantasticamente. Vem os primeiros testes ainda em protótipo, que é que vocês estão vendo aí, e a gente começou a ganhar mercado em 2021. E de lá para frente era uma pandemia, vocês todos lembram, e esse carinha parecia uma fênix, cada vez mais. Tem coisas que não se explica. A gente foi, nossas primeiras semanas, a gente vendeu para o Tocantins, não sabia nem como entregar isso, mas a gente fez chegar no Tocantins. E de lá para cá, as coisas foram indo. Nossos clientes cada vez mais, isso é granjas de clientes, já não é só mais na nossa propriedade. E as culturas, como eu falei para vocês, foi feito em diferentes culturas, não houve limite de culturas, né? E o resultado sempre foi cada vez mais fantástico. Até que um dia, no mês de setembro, a gente foi reconhecido novamente por as instituições governamentais, como o SEBRAE, nos apoiou, e a gente chegou em rede estadual pela Bandeirantes ali. E dali para frente, né, o nosso compromisso com a sustentabilidade, com a durabilidade do vaso pleno se tornou um sucesso de vendas. Hoje esse vaso, se vocês perguntarem o que ele é feito, ele tem uma sustentabilidade desde a sua fabricação até a sustentabilidade na agricultura, que jamais o vaso pleno desperdiça adubo no chão, no solo, de qualquer forma. Nosso vaso pleno ele é praticamente feito só de tampinhas, cabo de facas, talheres. Ele é reciclado 100%. Nós temos duas modalidades, já usamos 20% de material virgem e o resto de reciclado, mas essa tampinha é
nosso maior material. Porque essa tampinha ela é material virgem, não existe nada alimentar que pode ser usado pela segunda vez, né? Então essas tampinhas aqui são feitas no nosso vaso pleno. Aí, reconhecimentos de novo, né? E um dia eu estava lá, o ano passado, pela primeira vez, olhando como fazer parte de tudo isso. Esse era o ano passado. Esse ano a gente teve a graça de estar em 3 stands dentro da Expo Inter, né? Fomos agraciados com isso. O reconhecimento vem, que vocês estão vendo aí, dias de campo. A gente tem periodicamente entre 30 e 40 dias de campo na propriedade de clientes e na nossa propriedade mesmo, que é aqui no Coqueiral, na Cidade Feliz. E eu sempre digo assim, eu não me canso de agradecer a todos vocês, a todos nós, que também sou agricultor em primeiro momento. É uma satisfação enorme poder atender vocês depois ali no nosso stand, para vocês verem como é o sistema radicular das plantas, como se comporta, qual é o objetivo de tudo isso, ver a economia que há dentro para quem produz dentro do vaso pleno. É como eu disse, há uma sustentabilidade desde a sua criação até a sua fase terminada, né? Que eu acredito que todos vocês querem contribuir de alguma forma com o meio ambiente. Tenham a oportunidade, ou com nós aqui, ou seguir nossas redes sociais, Federal Agro Oficial, lá vocês vão encontrar o vaso pleno. A gente tem o maior prazer de atender todos vocês, da forma, do tamanho. Como eu sempre digo, nós temos produtores que têm 50 vasos, assim como nós temos produtores que têm 11 mil vasos dentro da sua propriedade. Ou seja, é uma virada de página. Cada um do seu tamanho, a gente atende todos da melhor forma possível. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado a nós aí da equipe federal, agradecendo o professor Marcelo aí, tá? E toda a equipe dele. Obrigado, Marcelo.